Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite para quem está chegando. Instagram tá aí avisando. Vamos esperar? Os pássaros voltarem a cantar e a nuvem desenhar um coração fechado para o chão voltar a se deitar. Boa noite! A casa é sua. Estou te convidando hoje para entrar aqui comigo na minha casa. A partir de hoje, você vai ficar um pouquinho mais íntima aí de mim. E espero que o de você também, tá bom? Meu convite para você, vem pra cá. Vamos começar hoje uma série de lives. Você não chega agora. A trajetória tá de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua. O que não chega logo. É que nem prega apanha. Será que a internet está disparando ali? Que ninguém entrou ainda? Boa noite, boa noite. Boa noite. A casa é sua, a casa é nossa. Marquei uma live mais cedo hoje. Um convite aqui para você entrar comigo na minha casa. A partir de hoje, eu quero ficar mais pertinho aí de vocês. E também, se possível, você mais pertinho de mim. Então, estou te convidando para entrar na minha casa agora aqui comigo. Nessa live, hoje eu marquei uma live, não tenho hábito aí. Boa noite, Lilian, que está entrando. Boa noite, quem está entrando aí. Sejam todos bem-vindos, a casa é sua. Eu marquei uma live para começar hoje. E amanhã nós teremos uma sequência aí, na sequência mais algumas lives, ok? E essa live não fica salva, então não vou deixar lá disponível. Convide aí, sabe esse aviãozinho que tem aí? Esse aviãozinho a gente consegue aí convidar mais pessoas para vir. Então envie para pessoas se você achar interessante e que a pessoa vá também precisar desse nosso bate-papo, desse conhecimento aqui. E a gente espalha aí esse conhecimento, né? Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Edilane Geres, pedagoga, psicopedagoga, trabalho, amo com alfabetização, formação aí de professores, principalmente na área de alfabetização, e faço também atendimento psicopedagógico, tenho meus alunos que fazem esse trabalho comigo, tá bom? Vamos lá? O pessoal está entrando ali no Instagram e nós vamos falar hoje o que eu trouxe hoje. Gilane, o que você vai falar nessa live? O que você tem de proposta aí? Então, eu vou começar uma série aqui, estou pensando em continuar. Por enquanto, nós temos até terça-feira só, tá? E depois a gente vê se a gente ama alfabetizar. A Érica está dizendo que bacana. Eu também, Érica. Amo alfabetizar. E amo ensinar sobre isso também. Então, assim, eu ensino 2 vezes, eu falo. A parte de gestão me deu essa paixão também de ensinar adultos, por que não, né? E eu quero começar, assim, vamos dizer, do começo. Por quê? Porque a alfabetização tem muitas professoras que têm muito medo de alfabetizar. Há umas crenças, há uns medos, uns limites aí que impede muita professora boa, que a gente vê em sala, que tem uma prática pedagógica muito bacana, e não aceita, por exemplo, uma sala de alfabetização. Não sei se você aí já viu alguma situação dessa, ou se você é uma pessoa com nesse sentido que eu estou dizendo, que já te ofertaram sala, já te convidaram, ou você tem a oportunidade de atribuir uma sala de alfabetização e você fica com aquele medo e não aceita. Eu conheço muitas professoras muito boas mesmo no que faz, e não se consideram professoras de alfabetização.
acha que a alfabetização, começando dos anos iniciais, principalmente aí do primeiro ano, que elas não são capazes e que é muita coisa para elas. Então, o que eu trouxe hoje aqui é isso. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essas crenças e sentimentos acerca de uma professora alfabetizadora. Talvez você esteja na alfabetização, mas você ainda tem alguma dessas coisas aqui que eu vou dizer para você e também com base num estudo que eu vou mostrar aqui hoje, que eu vou dar uma pincelada nessa primeira conversa para a gente iniciar aí essas falas, que nós vamos ter uma semana aí sobre isso que eu vou tratar aqui, tá bom? Se você já me acompanha, muito obrigada. Se você está chegando hoje aí e não me acompanha nas redes sociais, eu convido você a conhecer as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, site e também o YouTube. Se você gostar e achar que cabe, me siga, vou ficar muito feliz da sua presença por aqui, e se eu puder ajudar, é só mandar em direct para mim, e eu respondo sempre que eu consigo, porque às vezes deu uma demanda grande de direct, eu demoro um pouquinho às vezes, ou eu vejo e não respondo na hora, mas daqui a pouco eu volto lá e dou uma resposta, tá bom? Vamos falar sobre isso? Crenças e sentimentos, então? A Marlene está me dizendo, oi, não está conectando. Marlene, estou vendo sua mensagem aqui, mas não sei, eu estou online. Gente, está tudo bem aí? Sinal? Tudo ok? Tá entrando um pouquinho a gente, talvez a internet, né? Esses dias a internet não tá muito bem, não tá muito boa, é muita gente ao mesmo tempo, né? Então vamos lá. Se não tiver, se estiver travando, vocês vão me dando um ok aí, tá bom? Que aí eu volto algumas coisas. Então vamos lá, professoras. Quem aí é professor e que ainda não está na alfabetização? É hora de você começar a mudar a sua mentalidade para isso, porque você é capaz. Tá certo, nem todas vão se dar bem ali na alfabetização, né? Nós sabemos, eu, por exemplo, não gosto de ensino médio, eu prefiro mais o fundamental em anos iniciais. A Adri está falando que é legal, mas é uma coisa também muito limitadora nossa, das nossas crenças. Nós acharmos que a gente não vai dar conta. Na verdade, às vezes é mais um medo que nos paralisa do que qualquer outra coisa. O que eu tenho visto também dentro do fundamental na alfabetização é o medo da cobrança. Porque assim nós somos cobradas de resultados e as crianças têm que saírem lá ao final do ciclo de alfabetização alfabetizados. E isso, gente, não é único de uma única turma. Não é no primeiro ano que você tem que fazer isso, não é no segundo ano que você tem que fazer isso. E Magda Soares já disse que a alfabetização é um processo. Então, minha primeira fala aqui para você é que compreenda esse significado de alfabetização. Pense na alfabetização como um processo. E se a alfabetização é um processo, eu já vou te dar uma cutucada aqui. Você que está na educação infantil não é alfabetizadora? Quem te disse isso? Sim, você faz parte desse processo de alfabetização dessa criança. Lógico que lá nós não temos conceitos, não temos nota na avaliação, mas você faz todo um trabalho também. Lá você também é cobrada. Então, por que esse medo de vir, de fato, para os anos iniciais alfabetizar? Vou te falar por quê. Então, vamos lá. Algumas crenças e sentimentos que as professoras têm aí. Uma delas, não saber alfabetizar. Mas o que é, afinal de contas, o alfabetizar? Será que realmente você não sabe alfabetizar? Ou você está com tanto medo da cobrança que tem em cima dos resultados da alfabetização e você se trava nisso e não se permite ir para uma alfabetização? Você já se perguntou isso? Em que ano que essa alfabetização ocorre, de fato? Porque aí você, se você tem medo só de alfabetizar, você poderia não pegar esse ano que alfabetiza, né? Por que você, professora, professor que está me ouvindo agora, não se considera alfabetizadora? Você tem uma crença de que alfabetizar é lá no primeiro ano, é lá no segundo ano, seja no terceiro, seja no quarto, seja no quinto. Isso é uma crença limitante que a gente tem.
pense, eu estou pondo algumas reflexões aqui para você pensar aqui comigo nesse primeiro dia, o que está te parando de ir para a alfabetização? Se você ainda não aceitou uma alfabetização, ou se você não se considera um professor, uma professora alfabetizadora. Os resultados externos. Quando a gente pega lá um IDEB, quando a gente pega uma ANA, avaliação externa, que esse ano nem tivemos aí, né? O ano passado, foi para o segundo ano, que são esses índices que nos dão aí de alfabetização, e que nós sabemos que nosso país está aquém, né, na alfabetização. Como você se enxerga parte desse resultado que a avaliação externa nos dá? Se você está na educação infantil, você acredita que você não está inclusa nesse resultado? Pois eu vou te desestabilizar e vou dizer que você está. Sim, todos estamos. Porque a criança começa agora, obrigatoriamente por lei, com 4 anos na educação infantil. Se ela passou por uma creche e ela está desde pequena dentro de uma instituição, escola, que a creche hoje em dia não é mais assistencialista, sim, professor, você, professora, é uma professora, um professor alfabetizador. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui com você. Porque o resultado é o resultado do processo de alfabetização. Não é o resultado de um ano único escolar. É um processo. Então, você também já faz parte dessa alfabetização. E por que eu estou falando isso? Porque na prática, nas formações e na vida real, como ela é, muitas das minhas amigas professoras que estão em educação infantil não se incluem como alfabetizadoras. Não se consideram alfabetizadoras. Quando a avaliação externa avaliava lá no terceiro ano e dava resultado que a criança não estava em condições, o único peso que sobrava era para as professoras do terceiro ano. Quem é professor de terceiro ano aí pode falar se eu estou falando coisa absurda aqui. Mas não é. Essa criança, antes de chegar no terceiro ano, ela passou por uma vida escolar. As habilidades, as competências, elas são progressivas. Elas iniciam no ano escolar, num segmento, e ela vai avançando, ela vai ampliando e aprimorando nos outros anos seguintes. Desta forma, você que está na educação infantil também é um professor, uma professora alfabetizadora. Você faz parte daquele desenvolvimento da criança. Você faz parte do processo da alfabetização dessa criança. Quando a gente fala em alfabetização, nós não estamos falando só em ler e escrever, de fato. Porque tem muitos processos aí envolvidos. Lógico que lá no final ela tem que estar lendo e escrevendo. Mas a criança, ela precisa de todo um desenvolvimento social, cognitivo, intelectual, afetivo, para se desenvolver. E isso vai fazer a diferença lá no final da alfabetização. Nós sabemos disso, não é? Quanta diferença tem da educação infantil na alfabetização? Eu sou de uma geração que não tinha educação infantil. Eu não fiz educação infantil. Eu fui diretamente para primeiro ano, já falei aqui, era primeiro ano, primeira série. Eu fugia da sala de aula para ir para a pré-escola, que era na mesma unidade na época, aqui em Rinópolis, uma cidade aqui perto de onde eu moro hoje, e que era separado por uma gradezinha de madeira baixinha e tinha umas salinhas lá de pré-escola. Eu fugia da sala de primeira série e iam me buscar lá na pré-escola, porque eu não fiz pré-escola. E nós, enquanto professores, hoje sabemos a diferença que dá uma criança que já começa logo cedo na educação infantil, de uma criança que não fez educação infantil, por exemplo. Tanto que ampliamos aí, nós ganhamos muito na educação, trazendo essa lei aí, trazendo essa obrigatoriedade do ingresso das crianças na educação infantil. A própria BNCC tem a proposta de alfabetização na educação infantil. Então, sim, somos todos alfabetizadores. Assustei você hoje? Não, mas eu vou te tranquilizar também.
é só para a gente nos dar o devido valor, né? Não é cobrança nesse sentido, mas assim, olha o quão importante é o seu trabalho. Seja aí com bebês na creche, seja num berçário, não sei como que é o termo usado na sua cidade, na sua região, seja com 4, com 5 anos de idade. Então, você faz parte da vida escolar e da alfabetização dessa criança. Então, vamos lá. Outra questão. Então, eu disse uma. O medo e que você fala, não sei alfabetizar, por isso que eu não vou para uma alfabetização. Segundo, não sabe, não entende as fases de escrita. Dilane, mas isso existe? Existe. Nós não somos obrigados a saber tudo, né? Tem gente se formando aí também. Tem pessoas que são resistentes a novos conhecimentos. Estão na área, estão lá praticando, já são professores há muito tempo, mas fica naquele comodismo de não ir atrás de outras coisas. Então, não sabe escrita. Fase de escrita. Existe. Mas isso não tem problema. Quando eu comecei a alfabetizar no primeiro ano, que eu era da pré-escola, do infantil, eu também não sabia. Isso é novo para nós. Então, há tempo e a gente pode ir buscar esse conhecimento. Por que não? Quanto tempo você tem investido aí na sua formação? A gente está sempre estudando, nós somos os que mais estudam, é professor, o tempo todo estudando. Nós somos os eternos alunos. Nós não paramos nunca e não podemos parar. Ter um mentor para nossa formação é importante. Assim como você que me acompanha aqui, se acompanha outra pessoa, gosta do jeito que eu falo, gosta de outra pessoa, escuta o que eu falo, escuta outras pessoas, a gente precisa ter alguém que nos oriente, que nos assessore, que nos dê mentoria, seja quem for, seja um amigo aí na sua cidade, seja um colega de trabalho, seja aqui na rede social, seja numa faculdade que você está cursando, mas tem alguém, referência que você confia, que você acredita e que vai te ajudar nesse caminho de alfabetização. Tem o Torriani, eu sempre acompanho ele aqui, ele sempre diz assim, ó, que discípulo de um mestre só vai ser sempre discípulo. A gente precisa ter vários mestres, a gente precisa ter várias pessoas com conhecimento e para a gente aprender cada vez mais. Terceira crença e terceiro motivo, deixa eu olhar meu horário, senão eu perco aqui, né? O terceiro motivo aí é a pressão burocrática de resultados. Isso eu acho que pesa muito para o professor não ir para a alfabetização, não querer uma sala de alfabetização. Gente, tá tudo ok aí? Eu acho que a internet aqui não tá legal, não. Não sei se o pessoal conseguiu entrar, porque tá bem pouquinho, tá baixinho ali para mim. E eu não sei, tá parado. Só me dá um ok se estiver tudo ok aí. A pressão burocrática é tamanha, mas não é só na alfabetização. Na educação infantil você tem N relatórios. Obrigada, Rô. Na educação infantil você tem portfólio para fazer, você tem que avaliar essa criança o tempo todo, a avaliação formativa é a mesma. Você tem que escrever relatórios descritivos. Então, são vários papéis. Se a gente parar para pensar, é a mesma burocracia, porque o nosso país é um país burocrático. Lógico que pesa, Edilane, porque eu preciso dar uma nota ali no boletim. Sim, avaliar outra pessoa é a pior parte, porque é muito ruim você ter que dar uma nota para alguém. É muito ruim isso, porque é a sua visão da pessoa. E isso mexe muito com a autoestima, mexe totalmente com a pessoa. É ruim, sim, mas faz parte da vida. Nós estamos sendo avaliados o tempo todo. Talvez não te dão uma nota no seu trabalho dia a dia, mas você tem um relatório descritivo do seu gestor, dos pais dos seus alunos. Então, nós também estamos sendo avaliados o tempo todo. E a burocracia faz parte do nosso país, infelizmente. Você vai trabalhar no escritório, tem tanto papel para você fazer que também é burocrático. Então, não se prenda a isso, mas pense naquilo que você gosta e no seu propósito de vida.
Solidão profissional. Isso aqui é tremendamente forte. É uma crença, um sentimento nosso de professor. E que eu vou trazer agora para vocês um estudo, tá? Tem uma instituição que se chama... eu tô lendo o comentário e eu me perco. Instituto Península. E eles fazem bastante pesquisa. E eles fizeram uma pesquisa sobre esse sentimento de professor. E o que mais apareceu nessa pesquisa? Qual o sentimento dos nossos professores? Foi a solidão. Olha que coisa interessante. Teve mais coisas que apareceram aí, mas em primeiro, em top, o que ficou em alta do sentimento de professor é solidão profissional. Depois veio a impotência, o quanto nós nos sentimos impotentes dentro de uma escola, dentro de um sistema. E isso inclui a burocracia, as políticas públicas. E também o que apareceu foi o prazer, porque quem está na educação, gente, ama o que faz. Não vem me falar que é para ficar rico, porque não é. Nós sabemos disso, ama. Então, outro sentimento é o prazer e a frustração. Porque ao mesmo tempo que isso nos dá prazer, nós nos sentimos frustrados com isso. Por conta dessa solidão, por conta de falta de apoio, por conta de falta de estruturas que também aparece. Então, isso é um sentimento, às vezes você fala assim, nossa, será que só eu que sinto assim? Você se sente tão impotente, às vezes, perto de algumas situações que ocorrem. E também de se sentir sozinho, parece que você às vezes está querendo abraçar o mundo, está dando murro em ponto de faca, mas a pesquisa trouxe isso, tá? Como que eles fizeram essas pesquisas? Eles pegaram 30 professores de diferentes faixas etárias e começaram a acompanhar esse trabalho dos professores também, e aí acompanharam eles nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, enfim. Fizeram toda uma pesquisa em cima disso, e os resultados foram bem evidentes, bem fortes, de uma categoria profissional, que somos nós professores, da solidão profissional. Olha que engraçado. E às vezes você fica aí pensando que é só você, né? Não é só você. E o que causa isso? Por que eles viram isso? O que trouxe o resultado disso foi que a condição da escola e a complexidade que ela traz. Porque ensinar alguém, alfabetizar alguém, é muito difícil. Porque não basta, nós sabemos que nós trabalhamos com alfabetização, tem muitos fatores. Acabei de falar alguns aqui para vocês. Tem muitos fatores. Eu posso aqui estar querendo te ensinar alguma coisa hoje, ou nessas lives que eu faço, ou no meu curso, ou no Instagram que eu entrego conteúdo, mas não depende unicamente só de mim. O sujeito aprendiz também tem que estar ali envolvido naquele processo. O nível de conhecimento que ele já traz, o nível de desenvolvimento que ele está, o sentimento que ele tem, tudo é envolvido nessa aprendizagem. Então, é muito complexo, desculpa. E também entra aí a complexidade de avaliação, de essa própria burocracia, essas mudanças de políticas públicas o tempo todo, que o professor, além de solitário, se sente perdido. Porque quando você pensa que você achou o caminho, aparece outra coisa. Ou quem já não viveu, que eu já contei aqui, que eu já recebi depoimentos, de que troca a gestão, eu estava com um coordenador, troquei, veio outro com outras ideias e o que já estava estabelecido não vale mais. E a gente precisa mudar tudo. O caos está instaurado na escola. Quem já não viveu isso? Não é mesmo? Então, todos esses sentimentos trouxe essa pesquisa. Pesquisas feitas com professores em sala de aula reais do nosso Brasil, que nos representam. Então, esse sentimento não é só meu e não é só seu. Nós temos uma classe aí que se sente assim.
Outra coisa, segunda causa que eles apontaram, a falta de diálogo e colaboração dos colegas para desabafar. Disso que nós estamos falando aqui. Eu estou colocando aqui a pesquisa e já estou me posicionando, porque eu também já senti assim. Quantos de vocês já tentaram ir para um colega, pedir ajuda, pedir apoio? Ou quantos de vocês, quantos de nós, em reunião pedagógica, em momentos de discussão, você traz uma ideia e você é criticado. Você não é compreendido que você colocou aquele trabalho que você fez para somar, não para se vangloriar. As pessoas, quando você começa a mostrar resultado também, elas começam a te isolar numa postura de, esse daí puxa saco, esse daí ele quer se aparecer. Então, é difícil, nós estamos na área de humanas, e as relações humanas são conflitantes, são difíceis. Então, olha que difícil. Mesmo quem vai lá dar aula de exatas, de matemática, tem o problema humano, porque nós estamos trabalhando com pessoas. Diferentemente de quem trabalha com objetos, com papéis somente, e não tem contato diário com tantas pessoas como nós temos. Dilane, para que tudo isso? É um primeiro começo de uma conversa que eu estou tendo com vocês aqui e que eu quero trazer alguns pontos para vocês e tentar mostrar para você que não é só você que sente assim. É toda uma classe e que às vezes não se abrem e não dialogam. Esse segundo ponto aqui, que é a falta de diálogo e colaboração de colegas, é muito sério também. Porque se a gente reclama de um sistema, se a gente reclama de uma gestão, se a gente reclama de uma política pública, mas o mais próximo ali, que é o colega, a gente não tem alguém. Lembra quando eu disse ali no segundo ponto para vocês? De você ter um mentor, de você ter alguém que você se inspire, alguém que você confie, alguém que você troque ideias, isso é importante. Olha como ele aparece aqui na pesquisa em segundo ponto isso. Então, se você não tem alguém que te dê a mão, que você confia, que você... Procure perto de você, procure nas redes sociais. Temos que ter alguém. Dilane, isso é difícil. É difícil, mas sempre tem alguém. Sempre tem um amigo que faz isso. Que te escuta, que te dá orientação, que troca ideias, que fala o que deu certo, o que não deu certo. Isso é uma dificuldade maior ainda para quem está começando. Lembra quando você começou? Eu lembro quando eu comecei. Meu Deus, você tem a vergonha de perguntar, que o orgulho às vezes me deixa também, e o outro fala, nossa, coitada, olha, tá perdida. O que vai ser dessa educação com uma professora desse nível? E se esquece que ela também já esteve nesse nível, que pode muito bom, dar a mão para outra começar, e se não quer entregar o jogo todo, vai dando pinceladas de dicas, não é mesmo? E a terceira causa de todo esse resultado da pesquisa é a falta de qualificação. Nós sabemos que muitas escolas não dão formação continuada para os seus professores. Eles usam HTP, ATPC, depende de como você usa, de como é usado aí. Eu passo maquiagem, meu olho fica lacrimejando. De como é falado aí o termo na sua cidade, na sua unidade, não tem problema. Às vezes é hora de trabalho do professor, às vezes é aula de trabalho, né? Do professor, mas esses momentos de reunião que deveriam ser específicas pautas de formação, ela é feita para dar recados. E a formação nunca acontece. Quando você, professor, tem interesse e você quer aprender mais, o que você faz? Você vai buscar fora, com um investimento próprio, seu, para você dar mais resultado, porque você é cobrado e você se valorize também, que é o melhor para os seus alunos. Mas as instituições não estão tão preocupadas com isso. Quando dão, é porque tem alguma lei, algum estatuto lá que garante que tem que dar X horas de formação. E aí, para isso, qualquer formação serve. A diferença entre formação, a diferença entre palestras. O que a gente mais vê são palestras. Eu convido alguém, eu pago alguém, vem 2 horinhas, fala e vai embora. Isso não é formação. Formação, eu tenho que ter
todos os procedimentos é a mesma coisa que você vai na sua aula. Se você for lá for dar a sua aula, e aquelas aulas expositivas que a gente não quer mais, que só o professor falava, ele falava, ia embora, e a gente aprendia. Isso é formação? Isso é ensino? Não. Eu preciso pôr isso na prática, porque é a prática que me dá a minha dificuldade. É por isso que você tem dificuldade de planejar a aula, é por isso que você tem dificuldade quando você vai para a sala. Você me escuta aqui e fala, caramba, que bacana. Você vai lá e não dá nada certo. Porque lá é o campo de batalha. Lá é a experiência. Lá é que as coisas vão te mostrar como são. Então, formação, eu preciso ter o conteúdo e eu preciso ter prática. Eu preciso pôr aquilo que foi me passado em prática. Então, formação não é eu só sentar e escutar uma palestra. Aí eu estou informando, eu não estou formando. É a mesma coisa que você der um Google. Você dá um Google, tá tudo lá. É a mesma coisa que você pegar um livro e comprar um livro. Se você não lê aquele livro, ou se você lê e não colocar em prática, você não aprende. Você apenas tem a informação. Então, a terceira causa aí que eles apontaram nessa pesquisa é justamente essa falta de qualificação. E quando o professor precisa dessa formação, ele precisa investir nele mesmo e na sua carreira. Não que isso, Dilane, mas a gente tem, porque a gente tem que se valorizar. Mas a escola também tem que proporcionar formação continuada para os seus professores, né? E os caminhos que eles trouxeram nessa pesquisa lá do Instituto Península, tá lá no site deles, se vocês quiserem buscar, tem pesquisas maravilhosas lá que eles fazem. Os caminhos são formação integral, então o tempo todo nós estarmos em formação. Graças a Deus temos internet, a gente consegue buscar, acessar bastante coisa disso, né, de informação, e a gente busca e transforma isso. Tem pessoas que têm facilidade de fazer isso sozinha, tem pessoas que não, precisa de alguém para estar junto e pôr isso em prática. Melhores estruturas nas escolas, que são os caminhos para a gente mudar um pouquinho essa trajetória aí nossa escolar. E o apoio. O apoio tem que ter para tirar também um pouquinho dessa solidão aí da profissão nossa de professor. E estamos como estamos aí, nesse caos interno, que a gente quer sempre fazer o nosso melhor. Todos que estamos na educação amamos e temos um propósito, eu acredito nisso, senão não estaríamos aqui. E a luta é árdua e muitas vezes solitária, né? Outro sentimento e outra crença. Então, eu já falei, não sabe alfabetizar, não sabe ou não entende fases de escrita, tá? Por isso que não aceita alfabetização. Tem medo dessa cobrança de resultado, fala que, é muita cobrança, muita cobrança. A solidão profissional e a desvalorização. E agora eu vou falar a dificuldade de adequação de atividades. Muitos professores têm dificuldade no seu planejamento de adequar a atividade. Eu vi isso enquanto coordenadora na prática. Na prática. E aí o que acontece? Entra a formação continuada. Nesses ATPs, HTP, tinha que ir, deveria ir, aqui eu não consegui também fazer isso, deveria ir para a Luana que está travando. O meu aqui não parece que está bem ruim também, a minha conexão aqui. Mas vamos lá. Esse momento tinha que ir para as formações em HTP e HE. Aqui a gente chama de HE, hora de estudo. De ATP. Como, Edilane? Pega o material que você trabalha, pega algumas situações e lá na prática, junto com o seu coordenador, junto com o seu assessor, seja quem for que te orienta aí, da escola, por algumas situações de atividade prática para você transformar aquilo de um outro momento. Então, falta isso para os professores, falta isso na escola. Porque a gente só aprende fazendo, a base está aí com a competência, saber fazer. A base bate muito em cima disso para a gente, é saber fazer, pôr o aluno para fazer. E como que o professor vai saber fazer se ele não está fazendo? Se ele não tem momento nem na escola para fazer isso? Que lá deveria ser o momento, onde tem trocas, onde vai ter esse apoio, onde vai ter essa fala com o outro, essa experiência do outro. Eu, quando posto aqui para vocês um simples planejamento, muitas pessoas me dão devolutiva de que ajudou de alguma forma. E é isso que a gente está precisando fazer. União, ficar mais juntos, tá bom?
Deixa eu ver minha hora, senão eu perco ali. E um último que eu quero falar, que é um grande sentimento que eu escuto muito, que é preparar para o ano seguinte. Então, eu estou no primeiro ano, eu estou preparando para o segundo ano. Não, essa criança tem que ir para lá assim, assado. Gente, vivam o agora. Você é professora de pré-escola, você tem que fazer o da pré-escola. Você é professor de primeiro ano, você tem que fazer o do primeiro ano. Não que essa criança tem que ir para lá assim, assado. Olhe para as metas, para o alvo, para as suas habilidades daquele ano e trabalhe em cima disso. Faça o seu melhor nisso. E pare de ficar se torturando que você tem que formar, que você tem que fazer, porque senão o ano que vem a professora do ano que vem vai reclamar. A gente tem que parar isso, porque um fala do outro. O do primeiro fala do segundo do terceiro e assim por diante. Parem com isso. A gente tem que parar com isso, certo? Mas parar como? Fazendo o que é do nosso ano. E para isso tem gestores, para isso tem todo mundo na escola que às vezes não olha para isso também. E a culpa sempre, quando não dá certo, é de quem? Do professor. Se está dando certo, de quem é? Da escola. Aí é todo mundo. Mas se deu uma coisa errada, é o professor. Então, esses são os sentimentos que fazem muitos professores, e bons professores que eu conheço, inclusive, não aceitarem uma fase de alfabetização de ensinos aí do fundamental de anos iniciais. Estou falando isso por quê? Porque no começo eu já disse para você, se você é da educação infantil, você também é um professor alfabetizador. Você está envolvido no processo de alfabetização dessa criança, tá bom? Aqui o pessoal está falando para mim que está travando, não sei, tomara que tenha voltado. Então vamos lá, ó, retomando. Alguns sentimentos que deixam você aí com medo de assumir uma sala de alfabetização ou se sentir insegura nessa sala que você está. Não sabe alfabetizar, você não sabe alfabetizar, você não sabe, não entende as fases de escrita, você tem medo da pressão burocrática dos resultados que vão te cobrar, você se sente sozinho, se sente desvalorizado, não vai ter ninguém na hora que você precisar e tiver medo e tiver insegurança para propor alguma atividade ou avançar seu aluno, não tem ninguém para te dar a mão. A dificuldade de adequação de atividade, a gente não tem que adequar a atividade o tempo todo. Calma com isso aí. E preparar para o ano seguinte. Esse medo de que, esse sentimento de que eu só estou fazendo esse ano, porque o ano que vem a criança vai lá para o segundo ano e ele tem que estar assim, assado. Então, esses são alguns sentimentos. E para finalizar isso aqui, o que eu quero te dizer? Eu queria falar uma coisa de cérebro, que eu adoro a parte de neurolinguística, neurociência, na educação também, porque isso é muito importante da gente saber, mas eu vou voltar nisso. Então, olha só. Primeiro, você é muito importante. Você é importantíssimo. Não se desvalorize. Tenha paciência com você. Assim como seu aluno, você tem que ter paciência que ele está aprendendo, você também tem que ter paciência com você nesse processo, no seu trabalho. Cuide de você, tenha paciência. Se você não sabe as fases de escrita e você está se propondo a aprender, calma, é um processo também, você também vai aprender isso. Você estar na alfabetização também é um processo. A gente não entra na sala de alfabetização sabendo tudo, dando conta de tudo. Eu não era assim, eu fiquei assim, eu fui melhorando ano a ano, mas eu também não parei, eu fui buscando. Se você vê a minha rotina, eu estou quase 24 horas, tá mais agora na pandemia, enfiada aqui neste quarto, nos livros. Se você olhar ali, ó, o que tem de post-it de coisas para eu fazer, e eu tenho ideias, eu vou anotando e eu vou colocando ali. A vida só está assim, a escola só está assim, professor, porque você está aqui. Você é importante nesse processo. Se você não estivesse aqui, talvez estaria pior, não é? E você está dando o seu melhor e a gente sabe disso. Mas você pode muito mais. Principalmente se você acreditar nisso, se você se propuser a isso e se você pegar aí na mão de alguém, seja quem for, busque alguém para te apoiar, para te incentivar e para que você não se sinta tão sozinho. O sol nasce todo dia.
para a gente ter uma nova chance. Hoje não deu certo, hoje eu estava mal, hoje eu não consegui. Se permita também a esse recolhimento. Tem dias que nada vai dar certo, tem dia que você faz um planejamento de aula e não dá certo. Tem dia que você prepara a aula, as crianças estão de um jeito que você fala assim, hoje não está rendendo. Para! O sol nasce todo dia e todo dia ele também se esconde, vem a lua, vem a noite para a gente descansar, para a gente se renovar e para a gente refletir. Tudo é um processo. Você também está nesse processo. Eu também estou nesse processo. Eu já evoluí na alfabetização? Eu acredito que eu, Edilane, já evolui muito. Mas nem por isso eu parei. Eu continuo aqui porque tem muita coisa ainda. E eu posso ajudar muita gente. Eu posso ajudar muito mais do que eu penso. E tanta gente tem precisando. Às vezes você fala assim, mas eu sei, tu não sabe. Não é assim. Eu já disse aqui também, o óbvio precisa ser dito. Às vezes é óbvio para você porque você já tem aquele conhecimento. Outro não tem. E se você não tem a experiência, se você não tem a vivência, você não se conhece naquilo, você precisa se permitir viver aquilo para você saber. Se você não for, você nunca vai saber. Se eu tivesse recuado, recusado, batido o pé, eu não teria me apaixonado tanto por uma alfabetização quanto eu sou hoje, porque eu também tinha medo e não me achava capaz de ir. Hoje, eu não quero voltar para a educação infantil porque eu amo alfabetização de anos iniciais. Mas se precisar, a gente volta, a gente faz. Eu só cresci, a gente só cresce, graças a Deus, né? Então, essa live é para te dar algumas dicas aí e da sua importância. De que sempre tem alguém vendo o seu trabalho, sempre tem alguém que vai te dar uma mão. A gente precisa procurar. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. O nosso cérebro, vou falar rapidamente disso que eu tinha colocado para a gente falar, mas não vai dar muito tempo. O nosso cérebro, ele trabalha, ele tem 3 categorias aí, né? Que o Paul MacLean, acho que é assim que fala, ele dividiu. É o triúnico. O que é essa parte cerebral nossa? Nós temos três sistemas trabalhando aí no cérebro. Nós temos o cérebro reptiliano, nós temos o límbico, o sistema límbico, e nós temos o neocórtex. Quase enrosquei aqui. Esses 3 cérebros, eles influenciam muito na gente. E quando a gente está falando de crença, de sentimento, nós estamos usando primeiro o que é o reptiliano. O que é esse reptiliano? O reptiliano, falando resumidamente para vocês, é o cérebro instintivo, tá? Ele, segundo os neuros, né, fica aqui na nossa nuca, aqui atrás mesmo, e ele é um mecanismo de defesa nosso. Porque o nosso cérebro, ele age assim, em fuga, ou ele luta, ou ele foge. Quando vem tudo isso aqui para você, o que é de imediato que o seu cérebro faz? Ele foge. Porque isso é nosso, é instintivo do ser humano. Então, quando você está aí com medo de assumir uma sala, com medo de um ano novo, com medo da volta da pandemia, que você não sabe o que você vai fazer com os alunos, é o seu cérebro reptiliano te dando uma comanda instintiva de que cai fora. Por quê? Porque ele vai fugir, porque ele vai dar medos, inseguranças para você. E ele vai fazer o que o cérebro tem programação para fazer, fuga. Lutar é muito difícil, você precisa acessar muitos outros canais cerebrais para você se pôr à frente numa postura, numa posição de luta. Então, por isso que a gente desiste de muitas coisas e a gente não enfrenta. O enfrentamento que a gente vê, por exemplo, atos heróicos e assim por diante, o que é isso? É a coragem. É o enfrentamento de lá. Ele tem medo também. Quem enfrenta um monstro, tem medo também. Mas
ele usa outra área cerebral e ele se põe à frente disso e ele reage contra isso dizendo, não vou fugir e eu vou enfrentar. Então, é o enfrentamento do medo. Quando você diz não para esse seu cérebro reptiliano aí, que te diz, foge, corre. Então, basicamente é isso. Esse cérebro é o nosso mecanismo de defesa. Quando a gente não aceita as coisas, quando a gente se recua, não vai porque você está com algum medo, insegurança, é o seu cérebro reptiliano te dizendo, está confortável aqui. Então, pense nisso hoje. Amanhã a gente vai continuar essa conversa. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Você sabe por que Platão dizia que ele sonhava com homens de ouro? Você é um homem, uma mulher de ouro? Homem no sentido aqui de raça, né? De ser humano, não de gênero. Você é de ouro? Você sabe por que Platão falava tanto em homem de ouro? Não? Amanhã eu vou te falar o quanto você é de ouro ou não e por que estou citando Platão hoje aqui para você no final dessa nossa conversa que eu trouxe aqui para vocês hoje de crenças e sentimentos nossa aí de professores que tem medo dessa alfabetização. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Você, anote aí. Você é importante. Tenha paciência com você, professor. Tudo é um processo, inclusive a sua formação e a sua experiência aí na sala de aula. A vida só está assim porque tem você. Você é parte desse processo e você é importante. E todo dia o sol nasce. Então, todo dia você tem uma nova chance de recomeçar. A minha logo é uma borboleta, um livro aberto de conhecimento e borboleta. Por quê? Eu sempre digo aqui, professores fora de série. Esses dias uma pessoa me perguntou, você pode me explicar por que professoras fora de série? O que é isso? Eu quis colocar esse nome por quê? Porque ele tem duplo sentido. E a nossa vida é dual. A gente tem o bem e o mal, o bom e o ruim, o doce e o salgado, o azedo, o amargo. Nós temos tudo. Não é uma única coisa. A vida é dual. Então, eu coloquei esse no duplo sentido mesmo, intencional. Você pode ser uma professora fora de série, tipo, não estou lecionando, Edilane, não estou com sala, eu estou fora da série. Eu sou formada e não fui atribuída. Ou o outro sentido, que é o mais importante aqui para mim, é que você é fora de série. Sabe quando alguém olha para você e fala assim, caraca, aquela professora é fora de série. Nossa, mas ela sabe muito. Ela é fora de série. E a gente tem duas escolhas para ser. Mesmo que você não tenha uma sala atribuída hoje para você, você pode ser fora de série. Você pode ser tão fora de série que alguém vai falar, como que uma professora desse gabarito, dessa qualidade, está fora de uma sala de aula? E você é o que você passa para as pessoas. Às vezes a gente está com uma baixa autoestima tremenda, que se você não se valoriza, se você não se põe essa postura, quem vai pôr? Então eu quero aqui professores fora de série e você vai conseguir ficar nesse nível. Eu acredito muito nisso. Porque eu era uma pessoa que não abria a boca, eu não falava em lugar nenhum, eu sentava e chorava, você podia pisotear em mim, eu não falava. Sabe o que me despertou? Quando eu fiz magistério, que eu era obrigada a dar aula, eu era obrigada a falar, eu quase desisti de ser professora por conta disso. Mas eu queria muito, e eu lutei muito dentro de mim para eu colocar esse eu para fora. Hoje em dia, esperem para eu ficar quieta. Eu me posiciono de tudo, mas eu me posiciono consciente. Eu me posiciono sabendo o que eu falo, por isso eu estudo. Porque quando alguém vem debater de educação, alguma coisa comigo, olha,
Aí eu não acredito nisso por causa disso, disso. No livro tal tá escrito assim, escritor fulano de tal, psicólogo tal, estudioso tal. A gente tem que ter base teórica para embasar os nossos discursos. Isso é ser fora de série. Não é o que a Edilane acha que é importante. A Edilane está te passando conhecimento com base em Magda Soares, Arthur Gomes de Moraes, nas fases de conhecimento de Piaget, Vygotsky e assim por diante. Isso faz você ficar fora de série. Você vai para a sua sala de aula colocar toda essa teoria em prática. E eu acredito em você. Então, acredito em você também. Por favor, eu quero professores fora de série. E não importa que você está fora de série, fora da sala. Independente de você ter uma sala ou não, o conhecimento é a sua maior riqueza. E ninguém vai tirar de você. Talvez você não está hoje na sala. Mas isso é só uma condição. É uma fase. Vai passar. E eu trouxe a borboleta também só para finalizar. Por quê? Porque quer maior transformador de pessoas, de seres humanos, de sentimentos, de riqueza que é o conhecimento do que nós professores, você pega lá o casulinho, a lagarta, o casulo, até transformar em borboleta. E é por isso que eu trago aí sempre as borboletas para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. É isso. Tudo bem com vocês aí? Deu tudo certo? Não caímos a live, eu me empolguei aqui agora. Mas amanhã eu vou te falar sobre o Homem de Ouro de Platão. Se você já conhece a história, vem aqui comigo também. Mas por que Homem de Ouro? Se você nunca ouviu essa expressão, eu vou te falar. Eu vou te falar isso aqui também como uma professora de ouro, por que não? Poderia até ter colocado assim, do meu slogan aí, né? Mas eu quis professor fora de série porque eu tenho um projeto social também que é aluno fora de série. Que é do mesmo sentido, tá bom? Do mesmo sentido. Esse duplo sentido aí, esse dualismo nessa compreensão dessa frase. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa primeira. E eu comecei aqui com uma música te convidando para entrar na minha casa. Você está na minha casa, seja bem-vindo. A casa é sua. E eu quero ficar um pouquinho mais perto de você, quero que você conheça um pouco mais de mim. E também, se você me permitir, conhecer um pouquinho mais de você. E quem sabe a gente se ajuda aqui, não é mesmo? Tenha uma boa noite, fiquem com Deus. Essa live não vai ficar salva, nem a de amanhã. Mande aí, ó, ainda dá tempo, né? Ou amanhã você já compartilha lá também, que eu vou colocar a chamada para a live de amanhã, sempre às 19h19 da noite. E nós vamos até terça-feira continuar essa conversa. Hoje foi só o começo. Eu espero que você tenha gostado. Conseguir, printa aí para mim, marca no history, marca as pessoas convidando e vamos sair dessa fase de não quero alfabetizar porque eu não sei, porque eu tenho dificuldade, porque eu perdi. Por favor, você pode tudo, você pode, você pode. Não, você vai ficar ouvindo isso, eu te falando isso na tua cabeça o tempo todo. Você pode, você pode, você pode. A Jaqueline disse que entrou tarde. Ah, Jaque, amanhã tem de novo, hein? Hoje eu falei de crenças e sentimentos. Trouxe aí para vocês e deixei um enigma para vocês de amanhã, que eu vou explicar para vocês sobre Platão e o homem de ouro. Platão, ele dizia, eu sonho com homens de ouro. Por quê? Amanhã a gente conversa sobre isso e nós vamos fazer uma sequência de lives que eu vou trazer para vocês. E tem material que eu comecei a preparar aí, eu não sei nem que live que vai estar pronta, eu vou disponibilizar para quem estiver na live, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, boa noite e até amanhã. Tchau, muito obrigada.